Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vem cá, minha filha, pode deixar isso aí aberto. Estamos aqui, eu e Clarice, para a nossa live. Já chega aí o... assistindo. Falta um minutinho para a gente começar. Chegaram aí Agatha e Brian. Vou ter que só ajeitar aqui, meu bem, para a gente... Não, tem que fazer assim. né? Isso. Aí. Boa noite. Tudo bem, gente? A paz. Estão nos ouvindo bem aí? Deixa eu colocar o fone. Acho que não está ativado o som. Não, está ativado. O Brian balançou a cabeça lá que está. Eu estou ouvindo bem. Estão ouvindo bem, né? A gente também. Deixa eu colocar o fone aqui para a gente... Ficar melhor. Ver se fica melhor a... Tá um pouco longe. Daí o fone vai deixar mais próximo. Vamos ver. Vou trocar as cadeiras com a da Gabi. Acho que é melhor duas dessas. Essas duas. Você separa aqui e tira essa. Tá, minha filha. Duas dessas, entendeu? Que elas Isso. Pronto. Então, ouviram melhor agora, gente? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. A gente está ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estamos. Bem também. Ó, o pessoal chegando aí. Dona Vitalina, seja bem-vinda. Kelly, Léo, Kaique, a Thaís, sejam muito bem-vindos. Nós queremos começar, eu e a Clarice, essa live de hoje, com esses queridos e amados irmãos aí, cantando um louvor aqui, né, meu bem? Isso. Que a gente separou aqui, mas ela desligou? Eu desliguei? Desligou. Espera aí. Bota aí no celular. Bota aqui no celular. Que fala sobre família, que é o nosso... tema. É o nosso assunto aqui, né? Então, a gente quer começar com esse louvor. Enquanto as pessoas vão chegando aí. E vai compartilhando aí, gente, essa live. Vai compartilhando aí para as pessoas do seu contato aí, amém? Nós vamos, daqui a pouquinho, já começar a falar com Brian e Agatha. Para nós é um privilégio muito grande. Mas antes vamos louvar a Deus, amém? Tá dando para ouvir a música? Estão ouvindo a música? Sim. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Receba aí, povo de Deus. Aí, Agatha, a Kelly tá pedindo para você cantar. Ela canta lindo.
Na, 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 na. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, gente. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Boa noite. Isso, Brian e Ágata, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É um privilégio, um prazer estar falando com vocês. É um prazer inenarrável. Como diz a Clarice, é um prazer inenarrável estar falando com vocês. E eu quero, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, falar um pouquinho a respeito de como surgiu, né, essa ideia, essa direção que Deus nos deu de fazer isso, né? A gente entende, conversando com pessoas, com amigos, com membros da igreja, a gente entende que tem muitas pessoas que estão passando a quarentena e estão redescobrindo o prazer na família, né? E isso é uma bênção. Mas, em contrapartida, a gente vê também que existem muitas pessoas enfrentando dificuldades para lidar com a quarentena, para estar em família. E talvez ela precise de ajuda, talvez não, certamente vão precisar de ajuda para poder redescobrir o prazer de estar com a família, né? O prazer de estar com os filhos, do casal estarem juntos. Então, essa série de lives que nós vamos fazer pela Igreja do Nazareno Reino e Família, ela tem o objetivo e o fim de ajudar pessoas, né, e famílias a enfrentarem toda essa, não só a quarentena e o enclausuramento, mas tudo o que virá depois que as pessoas forem liberadas, né? A gente entende que muita coisa vai mudar e algumas delas vão permanecer mudadas. Então, vai ser um grande desafio. E a intenção nossa é ajudar essas famílias a vencer isso e passar por isso da melhor forma, sem que a família não seja, de alguma forma, prejudicada ou até os laços familiares se rompam em função disso. E aí, para nós começarmos essa série de lives, eu acho que a gente não teria um casal melhor para isso, gente, porque, assim... Vocês são uma referência para nós. Eu não tenho, assim, né, glórias a Deus pela vida de vocês, mas eu não tenho nem sombra de dúvidas de dizer que muito do que eu experimento hoje, a minha esposa, os meus filhos, no nosso casamento, vou chorar, foi de olhar para a vida de vocês e ver uma referência de Deus, né? Então, assim, para nós é um grande privilégio e um prazer poder estar falando com vocês. Agora, eu queria deixar vocês se apresentarem, né? Ágata e Brian são da Igreja de Atibaia, pastores auxiliares do pastor Wellington. Um grande abraço para o pastor Wellington, para a Márcia. Pastora Márcia. Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço. E eu queria que vocês se apresentassem, para a gente começar aí a nossa reflexão, né? A nossa conversa sobre família e quarentena. Bom, eu... sou a Ágata, né, carioca, sou da Igreja do Nazareno praticamente desde que nasci, fiz o seminário ainda nova, fiz faculdade, e
Ingressei no Ministério Pastoral há bastante tempo e há quase 20 anos, Brian e eu casamos e já estamos com 3 filhos, um de 16, uma de 13 e uma de 11. E é uma honra, um privilégio estar com vocês aqui. Agradecemos pelo convite. Esperamos que seja um tempo de bênção e crescimento para todos nós. Amém. Quem é você? Quem sou eu? Bem, aí você já falou bastante coisa, mas eu não sou carioca. Eu percebo isso, hein? Dá para perceber isso, hein, Brian? Eu nasci em Campinas, contrário do que as pessoas acreditem, então sou filho de... Então, fui criado no Brasil e também sou pastor aqui na igreja. Então, acho que é isso. Amém. E eu, às vezes alguém está assistindo a gente aí não nos conhece também, né, meu bem? Eu sou o Emerson da Clarice. Eu sou a Clarice do Emerson. E fala aí, junto nós somos casados para sempre. É isso aí. Para sempre mesmo. Se morrer, não pode arrumar outra não, hein, Agatha? Você é testemunha. Aprendemos a lição certinha. Agatha e Brian, ela quer porque quer que eu faça uma promessa para ela que eu não, se ela morrer ou acontecer qualquer tragédia, eu não caso nunca mais, não arrumo ninguém nunca mais. É isso aí. Bom, a Agatha, ela é escritora também. Tem um livro, né, Agatha? Fala aí do seu livro. Faz uma propaganda aí, Agatha. Eu escrevi um livro que lida com alguns dilemas da cultura brasileira. Eu quero inspirar as pessoas a refletirem sobre o comportamento ético e tem uma base cristã. Tem uma ficção que fala de um menininho que foi cuidado por um homem rico e um dia ele vê esse homem cometendo um crime e ele entra no dilema se ele deve ou não testemunhar contra esse homem, né? Então, tem várias questões envolvidas. Eu espero escrever mais, mas, por enquanto, é isso. Ele se chama O Conflito de João Brasil. Isso. Além disso, ela é aquela que manda os áudios daquele... como é que fala da sabedoria, Agatha? A Jornada da Sabedoria. Jornada da Sabedoria. Porque as pessoas ficaram encantadas. Quem é um anjo que está falando? É a Agatha que fala com vocês aí, a Jornada da Sabedoria. Eu fiz 40 anos esse ano, e até foi numa semana bem conturbada, e eu coloquei diante de Deus que eu queria, em gratidão por cada ano de vida, fazer um estudo, e reconhecendo o quanto, né, a gente precisa de sabedoria. Então, eu fiz essa série. Acabou no dia do meu aniversário. E o Brian, além de pastor, reverendo, né? Super inteligente, filho de um casal de missionário maravilhoso, que é o pastor Rip e a pastora Brenda. Ele também agora tem uma empresa aí, né, Brian? Verdade. Eu comecei uma empresa de consultoria e treinamento, chama-se osuficiente.com.br. Se alguém depois quiser visitar lá. E, inclusive, nós vamos ministrar, ele vai ministrar esse curso lá na nossa igreja. A nossa agenda estava para o meio do ano, né, Brian? Mas como aconteceu todas essas coisas, agora a gente vai precisar sentar e rever, mas a princípio estava marcado para o meio do ano lá. Mas a gente volta a conversar e quem puder pode participar com a gente desse curso aí, o suficiente. O Brian estava me explicando algumas coisas no nosso último... né? Porque o Brian, além de tudo, ainda é mentor, meu mentor, né? A gente conversa bastante sobre muitas coisas, e ele estava me falando um pouco a respeito disso, e eu acho que é um ensino e um aprendizado precioso para a nossa geração, né? Que não tem sabido lidar com os limites, né? Não tem encontrado o suficiente. Então, isso tem prejudicado muito. Aí, se você quiser saber mais, entra onde, Brian, sobre o suficiente? O site é www.usuficiente.com.br. É isso aí. Dá uma força, gente, que ele é muito fera. Eles são, exemplares. Bom, nós convidamos eles porque eles são referência. Quer conhecer alguém? Mora na casa dele. Já disse algum ditado antigo. Eu morei na casa dele, gente.
Nossa que filha. casal. O Emerson, quando eu tô mal-humorada, ele fala, pelo amor de Deus, vai procurar a Agatha, cara. Parou seu estudo com a Agatha? Quando eu tô com meus dias, assim, ele parou? A Agatha não tá mais te procurando. Porque ela me faz ser uma pessoa melhor. Então, eu olhava para eles, né? E eu falava, ai, meu Deus, quando eu casar eu quero ser assim. Assim, praticamente possível ser igual a ela, mas eu tento, né, na medida do possível. Então, eu achava, assim, eu admirava demais e admiro até hoje. Quanto mais eu conheço, mais admiro vocês. E eu falei, cara, para falar desse tema, tem que ser eles que são espelhos. Então, a gente queria começar esse tema porque a Agatha foi fazer uma viagem antes de começar essa quarentena, essa pandemia. A Agatha foi fazer uma viagem, foi para pregar, Agatha? Foi um fórum sobre construção da paz, era um treinamento bem interessante. E aí, pode começar contando como que começou esse isolamento social entre você e sua família aí no seu doce lá. Conta um pouquinho para a gente, né? Isso. Vamos começar por esse testemunho, que eu acho que ele é interessante para ajudar as famílias que estão aí em quarentena. Eu fui passar uma semana na Irlanda do Norte participando desse fórum de construção da paz. E era bem na semana do meu aniversário. Então, eu cheguei lá no domingo. Na quarta-feira era meu aniversário, dia 11 de março. E naquela noite, a gente foi notificado que o presidente dos Estados Unidos estava programando o cancelamento de voos vindo da Europa para os Estados Unidos devido à pandemia. E metade dos participantes do fórum eram norte-americanos, então começou a bater um desespero se eles iam conseguir chegar em casa. Aí, na quinta-feira, dia 12 de março, seria o nosso último dia de treinamento, encontro, e a organização do evento decidiu suspender o evento e começar a mandar as pessoas de volta para casa. E foi um dia de bastante aflição, porque tinha o temor da gente não conseguir chegar até em casa. Então, a gente começou a procurar voos, e eu conversando com amigos nossos que trabalham na aviação, falei com o Brian, pedi oração à igreja, por sabedoria que a gente faz, e daí a gente conseguiu, eles conseguiram ver as passagens de todo mundo, mandar todo mundo para casa. Só que nesse percurso, eu também fui recebendo notícias de casa, e eu fui informada pela escola que eu trabalho também, que eu não poderia voltar ao trabalho, porque para a proteção dos alunos, eles estavam pedindo que todo mundo que estivesse chegando de uma viagem internacional ficasse em quarentena 2 semanas. E todo mundo que tivesse contato com essas pessoas também não poderia ir para a escola. Então, foi um momento difícil da família, porque isso envolvia minha família inteira e meus filhos também, né? Aí a gente decidiu dividir aqui, contar. Então, o que a gente... Eu estava avaliando a seguinte situação. A Agatha vai chegar depois de muitos dias fora, e eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou dizer para as crianças, vocês não vão poder ter contato com suas filhos por mais 2 semanas, e aí eles poderiam continuar indo para a escola, se eles não tivessem contato nenhum com a Agatha, ou eles iriam ter contato com a mãe deles e não poderiam voltar para a escola também. Então, a minha decisão foi a seguinte: vamos passar por isso como família. Já que a Agatha vai ficar em isolamento, a família toda fica. A gente passa as próximas 2 semanas aqui junto. Se ela se contaminou, a gente não sabia ou não. Se ela estiver contaminada, nós vamos nos contaminar. Já estou com vontade de chorar. Então, essa foi a nossa decisão. Então, isso foi numa sexta-feira que ela chegou. E aí, tomamos a decisão. Poucos não sabíamos ainda que no decorrer de sábado e domingo, até chegar na próxima segunda-feira, o Brasil todo ia mudar o cenário. E quando chegou segunda-feira, a própria escola já estava no modelo de quem quisesse ficar em casa, podia ficar em casa, não precisava ir mais. E o Brasil todo começou a entrar nisso. Então, a gente começou 3 dias antes do resto do Brasil. Mas agora... Por amor, né? Por amor. Mas agora... eu vou dizer, assim, para mim...
Eu deixei nas mãos do Brian. Eu falei, Brian, você tem que decidir isso, porque é um risco para todo mundo. Eu passei por 4 aeroportos europeus e o vírus lá estava super espalhado. E eu falei, eu posso ficar em isolamento e ir para um outro lugar. E a frase que ele me disse no telefone, assim, me marcou. Ele falou, nós vamos passar por isso juntos. E eu lembrei do dia do casamento, quando a gente fez o juramento na saúde ou na enfermidade, sabe? Eu senti assim, isso é de verdade. Assim, de verdade, a gente não vive assim com medo da morte. Isso não nos assombra. Mas foi uma decisão arriscada e foi os nossos filhos, né? A gente sabia, assim, pode ser que a gente fique doente, pode ser que um de nós morra, mas foi uma decisão tomada em família e eu me senti muito amada. Ao mesmo tempo, só fazer um comentário que, claro que a gente vai descobrindo a gravidade do que estamos enfrentando no mundo, né? Mas também eu pensei, vamos passar por isso junto, e melhor passar por isso junto do que eu dar conta das 3 crianças durante uma semana. Tava tão lindo, eu já tava derramando aqui. Enxuga a lágrima, Clarice. Enxuga a lágrima, não, porque, queridos, nossa família já está em isolamento há 44 dias e a pessoa que cozinha bastante, lava muita roupa suja e a gente vai falar sobre isso também. Vai. Exatamente nesses assuntos que eu quero entrar agora, Agatha, porque, assim, é interessante a gente falar vamos falar um pouquinho sobre tarefas, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a tarefa é coisa da mãe e da mulher da casa, né? Mas esse tempo já foi-se embora e eu acho isso muito injusto, né? Porque, assim, se uma casa, aí em vocês são 5, aqui são 4, se todo mundo suja e todo mundo bagunça e todo mundo usa, o que é, pelo amor de Deus, o correto a se fazer? Fala para mim, Agatha, como é que você gerencia essas coisas aí na sua casa? Pelo amor de Deus, fala para mim. Não, então, algumas coisas a gente já tinha estabelecido há tempos, né? Nós temos 3 filhos e eles não são pequenininhos, né? Uma pré-adolescente, 2 adolescentes, mas já tem uns 3 anos que eles têm tarefas fixas de colocar a mesa, lavar a louça, secar a louça. Então, a gente faz um rodízio em toda a refeição em família. Então, isso se manteve na quarentena. E agora a gente está comendo muito mais em casa, né? Porque em período letivo eles almoçam na escola. Então, a gente está tendo todas as refeições juntos. Então, está todo mundo trabalhando nisso. O Brian também está mais presente e a gente tem tarefas, né, no período mesmo de isolamento, a gente dividiu as tarefas de limpeza da casa e tudo, então cada um fez um pouquinho. Só que as crianças também estão tendo aula online, a gente está tendo uns diazinhos de férias, mas isso também deixou muito puxado a rotina para a gente, para eles. Então, tem sido um período de sacrifício. Cada um está fazendo um pouquinho mais e a gente conversa bastante sobre isso, mas é um renovo assim diário, né? Eu acho que a família tem que fazer um levantamento do que é essencial e, na medida do possível, todos, de todas as faixas etárias, tem que ter alguma tarefinha para diminuir o peso, né? De cada um. E a família se diverte também, né? No dia da faxina, assim, cada um fazendo uma coisa, pode ter música, pode ter metas, né? E depois todo mundo celebra a casa cheirosinha, então tem que ver o lado bom da coisa. Uma coisa também que o que eu costumo falar, às vezes eles estão meio desanimados, né? Ai, tem muita louça, e eu sempre falo assim, tem muita louça porque a gente teve muita comida, né? Tem muito prato porque a gente não é sozinho. Então, se você quer ter pouco trabalho, você não convive, né? E como é bom ter alguém para comer com a gente, como é bom ter comida diferente. Então, não que eles pulem de alegria toda vez que a gente fala isso, mas são palavras motivacionais e de consciência, né? A gente tem que ser grato. Uma das coisas que... Não, eu só ia falar, uma das coisas que descobre é que as crianças vão amadurecendo nesse processo também, né? Então, como a Agatha falou, eles já são responsáveis, antes de começar esse tempo de isolamento,
por limpar o próprio quarto. A gente tem uma pessoa que vem ajudar aqui em casa, mas ela não limpa o quarto deles. Eles passam um pano no chão, fazem a limpeza. E no nosso quarto, não. A moça entra para limpar. Só que nessa divisão... Tá espertinha, né, Brian? Espertinha. Quem paga a conta tem que ter algum benefício, né? Pois é. O que a gente fez? Eu fiquei responsável por limpar o chão e o nosso quarto. E aí você tinha que ver, porque daí eu fui perguntar para ele, gente, vocês que têm mais experiência, me dá estratégia. Como é que limpa o chão? Como é que passa o pano? De onde eu começo? Eles amaram ensinar o pai, você começa aqui, faz isso primeiro, depois faz aquilo. Por mais que eu já tenha feito essas atividades antes, para eles foi assim, uma coisa muito legal pensarem. A gente sabe algo e estamos ensinando o meu pai como fazer. Então, você envolve as crianças de uma forma ou outra e traz prestígio para eles numa coisa que é uma tarefa de limpeza, né? Tem uma frase que você falou para mim na última vez que eu fui aí, que acho que a Vitória que ela falou, se você falou assim, quando se torna rotina, não fica pesado a pessoa. Como é que era, Agatha? O que você falou? Não, porque é uma coisa que já está estabelecida, então não tem como contestar, né? Eles podem até talvez implantar isso, né, Agatha? Talvez implantar essa filosofia é o mais difícil. E aí, onde muitas famílias não têm disciplina para poder sustentar isso, né? Até começam e tal, mas não mantêm. E é a manutenção disso que vai trazer essa consciência mútua. E depois isso vai acabar virando, como vocês estão falando aí, um prazer, né? Que vocês fazem as coisas. Às vezes vai ser complicado, mas nem sempre, né? A maioria das vezes vocês vão fazer porque estão acostumados a fazer, né? E assim, tem recompensa? Sérias, desculpa, pode falar. Tem recompensa? Não, obrigação. A recompensa é ter lugar para morar, comida, gratidão. É o prato, é comida no prato. Não, né? eu tô falando assim, de mesada, essas coisas, eles ganham? Não é troca pelas tarefas. Até assim, uma vez eu conversei com uma mãe que estava um pouco frustrada, né? Não sei se todos sabem, mas as nossas 2 filhas são adotadas. Então, a gente tem um envolvimento com um grupo de adoção da cidade. E uma vez, uma moça que adotou 2 crianças estava sendo criticada por algumas pessoas porque as crianças tinham tarefa, querendo sugerir que ela estava explorando as crianças. E eu conheço a pessoa, não era um relacionamento de exploração, e ela me ensinou um argumento que eu achei muito interessante. Ela falou, eles não são meus hóspedes, eles são meus filhos, minha casa não é hotel. Ela é uma mulher sozinha, né? E ela falou... Eu trabalho, eu faço tarefa, é parte da responsabilidade deles de ser família, cuidar da casa. E eu achei uma palavra tão sábia, porque não é um favor que a gente pede aos filhos, é ser parte da família, né? Nossa casa não é um papel. É torná-los responsáveis, né? Aqui, por que eu tô falando isso, Agatha? Porque aqui eu sempre pedi ajuda para as crianças, né? O Emerson sempre me ajudou. Se eu falava, eu antigamente morria para fazer tudo. Depois que eu aprendi que tem que falar, Emerson, varre aqui, Emerson, passa o pano, Emerson, lava aqui, ele faz. Mas tem que mandar. Então eu falei, agora eu mando, todo dia eu mando. É interessante a gente entender isso, porque assim, às vezes a mulher, no caso... Eu ficava esperando ele... Ela fica aguardando, e às vezes o homem não tem essa... Eu fico falando aqui para ela, se deixar na quarentena aqui, eu leio todos os livros do planeta aqui que eu já... Aí eu falo assim, vem cá, então, não tá bom de ler, assim, não? E você tá precisando de mim? Sim, estou. Estou precisando, e eu vou de boa, entendeu? Não tem problema. As crianças também, quando a gente fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eles vão também, não tem problema. Mas ela pega esse papel de ser a orientadora. A direcionadora. Então, Agatha, o que aconteceu? Eu sempre peço para ele, vai arrumar o quarto deles, eles que arrumam também, Brian. E aí... Eu agora coloco eles para fazer mais coisas, mas aí eu entrei nessa. Eu falei assim, ó, a partir de hoje eu vou dar uma mesada para vocês, R$20 para cada um, mas eu vou descontando se vocês não fizerem o que eu mandar. Então, assim, eu falo, estende roupa lá, tudo. Pega a roupa, recolhe roupa, dobra a roupa. Eles estão assim, ó. Agora vamos deixar... Ela tá certa, Agatha, em fazer isso daí ou não? Olha, ela tá fazendo isso daí. Ela tá fazendo isso daí. Qual que é o certo? Fala pra ela. Tá dando tão certo, Agatha. Nunca fui tão feliz. Clarice, deixa eu te falar só uma coisa. Não é tão errado você definir que tem um valor que eles vão receber
e a partir disso eles perdem se eles não cooperarem. É melhor do que o contrário, de que, se você me ajudar, você vai ganhar um dinheirinho. Então, a obrigação deles é ajudar. Se eles não ajudarem, eles vão perder com isso. Então, não é uma estratégia errada, não, tá? Mas... E pode ser detalhe, mas eu, sinceramente, evito a palavra ajudar. Porque quando você fala ajudar, parece assim, a obrigação é minha e eles estão me fazendo um favor. Exatamente. Precisam entender que não é um favor, é uma participação. Então, vem aqui participar. Que bom, a roupa suja, né? Não sei na sua casa, mas na minha casa a sensação que eu tenho, eu brinco até que é eternidade, porque nunca acaba. Né? Balde grandão. E às vezes eu recolho a roupa, dobro. Antes eu colocava no armário deles, agora eu deixo. Cada um tem que pelo menos colocar no armário o que não passa. Aí às vezes eles falam, nossa, mais roupa. Eu falei, pois é, né? Que bênção ter tanta roupa, que bênção que a mãe já lavou, que bênção que tá cheirosinha. Não é favor, é participar, né? Entendi. Muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho do casal, né? Como é que a gente sabe que é importante o casal ter o tempo deles de qualidade. Como é que a gente faz isso nesse cenário de quarentena, gente? Alguém responde essa no chat, por favor. Aqui, Alguém que está assistindo a live pode nos ajudar aí? Então, não, eu reconheço que tem sido um desafio maior para a gente, porque a família toda em casa o tempo todo. E parece que a demanda dos filhos fica muito maior. E a gente tem sentido dificuldade. A gente tem falado que precisa estabelecer um horário na semana para dizer esse tempo é nosso, né? Em família, a gente tem se esforçado para ver filmes de qualidade. A gente tem tempo de oração, leitura bíblica junto com as crianças. Mas tem sido mais difícil, como casal, a gente ter tempo de qualidade. Então, precisa estabelecer, precisa decidir, fechar um horário. Eu acho que cada família sabe qual seria o horário de menos tensão, cedo de manhã, depois do almoço. Às vezes, o que a gente tem feito, como as crianças têm as tarefas, às vezes, logo depois das refeições, enquanto eles estão fazendo as tarefas, a gente se retira e tem um tempinho nosso. Mas tem sido mais difícil. Eu acho que as próprias mudanças de modelo, em momentos gera mais tempo livre, mas em muitos momentos o esforço é muito maior para fazer coisa do trabalho, tudo exige um esforço diferenciado nesse momento. Então, eu acho que eu teria que dizer que para nós ainda estamos procurando o equilíbrio disso, como achar esse tempo para nós dois. E porque o que, assim, a gente conversa com bastante famílias, né? Muitos casais. E o que eu tenho visto, assim, nas redes sociais, e esse foi um dos motivos que me incentivou a ter essa ideia, né? Nós dois, de falar sobre isso, foi que as mulheres não estão mais aguentando. Porque antes... Eles chegavam do trabalho, sentavam ali e tal, pediam uma comida, ou então ajudava, não sei como que funcionava. Mas não era o dia inteiro junto. E também eu vi uma reportagem falando que aumentou o número de agressões... Violência doméstica, de agressões físicas dentro do lar, 30% durante essa pandemia. Então, eu queria... vocês têm tempo de qualidade... Vocês fazem algum momento, assim... Atividade juntos, né? Que tipo de atividade juntos? Bem, não vou falar sobre nós necessariamente, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que se esforçar é achar os momentos, as coisas positivas no dia a dia. E nós já tínhamos, como família, um hábito de uma vez por dia, e a gente tem feito isso no almoço, de fazer o que a gente chama dos altos e baixos, né? Então, de à volta da mesa compartilhar uma coisa que não foi tão legal que aconteceu desde a última vez que a gente compartilhou e uma coisa legal que aconteceu, e cada um compartilha. Então, parte de tempo de qualidade é trazer à memória coisas positivas que têm acontecido, né? Então, porque senão vai passando o dia e a gente não para pensar. Teve coisas legais. É verdade. Tá? Eu diria que isso é importante. E eu comentei com a Agatha bastante que essa mudança, ela
está fazendo de nós vivermos como família diferente do que nós vivíamos antes. É quase como se tivesse mudanças culturais acontecendo dentro da nossa própria casa. Tá? E essas mudanças, elas trazem coisas que vão nos surpreender. E a surpresa pode ser positiva ou negativa. Então, a gente precisa estar disposto a identificar que nós vamos ser surpreendidos nesse convívio um com o outro. E vai ter coisas que a gente vai falar, eu estou me surpreendendo que estou gostando de passar meu tempo com meus filhos fazendo isso. Mas também estou me surpreendendo que eles estão aqui o tempo todo. Não estou tendo meu tempo separado. Então, não tenho tempo para respirar, né? Aí tem uma pessoa que escreveu aqui, Brian, que vocês estão no lucro, que estão com a esposa e com o filho, e eu que estou com a sogra. Tem alguma dica para dar? Sua sogra vai aí de vez em quando, Brian? A sogra cozinha, a gente está ganhando bastante coisa. No nosso isolamento inicial, né? As pessoas ficaram com bastante compaixão da gente. A gente tinha amigos que traziam comida, deixavam na porta. E as sogras também. Então, tem que ver quais são as habilidades, as aptidões que a sogra tem para desfrutar também. O pessoal está cozinhando bastante, né? Verdade. Está todo mundo engordando, né? Fala. E é interessante que as crianças não param de comer o tempo todo. O tempo todo. Meu Deus do céu, como é que pode, gente? Agora, falando de criança, vamos falar um pouquinho a respeito deles, né? Quando eles estão juntos, e eu aprendi uma coisa com vocês, acho que foi a Ágata que falou isso, que, assim, foi para mim um consolo para o meu coração, porque os meus filhos, eles brigam muito, né? Sempre foram assim, tal. E eu e a Clarice, ela gosta de se meter em tudo. Na pequena briga, por qualquer coisinha, ela tá lá. Queima meu filme. E eu falo para ela assim, não, deixa eles resolverem os conflitos deles, porque eles vão ter conflitos quando eles crescerem e saírem para o mundo. O que eu não vou tolerar é pecado, é falta de respeito, são coisas que a gente precisa corrigir. Agora, discussões pequenas por coisas assim, eu deixo eles resolverem e fico de olho para ver como é que eles vão se sair daquilo. Então, isso num cenário que eles vão para a escola, voltam, e eu acredito que muitos pais também têm essas dificuldades dentro de casa. O que eu quero perguntar para vocês? Como os pais podem fazer para gerir esse cenário e como que vocês lidam com as brigas das crianças? E aí, o que você me falou que, assim, me deu um conforto para o meu coração, e você vai lembrar disso. Você acho que aprendeu com uma pessoa que você estava aconselhando. Eu não lembro da história direitinho, tá? Porque a minha cabeça Mas você disse o seguinte, sabe por que irmãos brigam, e brigam muito? Porque eles sentem a segurança na relação um com o outro. É aquela coisa de que eles têm certeza de que, mesmo que eles briguem, eles não vão se separar, porque eles são irmãos e são família. Eles não fazem isso com os amigos porque têm medo de perder os amigos. Uhum. Isso para mim foi uma bênção, porque eu me preocupava com o excesso, né? E hoje eu vejo que muitas das encrencas que eles têm com relação a isso mesmo. Eles sentem segurança, mas como é que a gente faz quando a coisa perde a mão? O que a gente precisa fazer, gente? Eu confesso que quando eu começo a ouvir um diálogo mais tenso entre meus filhos, eu começo a orar e eu peço a Deus discernimento. Entro ou não entro, né? Dou um tempo para eles. Se eu sinto que o negócio está fervendo muito, às vezes eles solicitam intervenção, né? Eles chamam, e daí é importante ouvir as duas partes. Mas eu acho que tem essa coisa de realmente entender o valor do conflito. E a Clarice lembrou bem, eu vi isso de uma psicóloga, que também trouxe alívio ao meu coração. Eu até brinco, a psicologia é uma beleza, né? Você fala os problemas e tem sempre o lado positivo assim, do problema. E foi esse mesmo argumento de que existe o lado bom do irmão brigar. Isso chega até no relacionamento do casal também. Porque enquanto há confronto, existe um interesse de lutar por esse relacionamento. A indiferença é o pior. O pior é quando eles não estão nem aí um para o outro, quando ignoram um ao outro, quando não querem conversar. Quando há o conflito, existe um desejo de relacionamento.
Então, eu acho que não dá para a gente ter uma regra geral, né? Você tem que ouvir. Eu brinco, né? Não sei se minha mãe está vendo essa live com todo carinho. Amo minha mãe, ela sempre foi minha melhor amiga. Mas minha mãe, ela me criou assim, de um jeito não muito democrático. Ela brincava que a gente tinha 2 direitos. Um era não ter direito, o outro era não reclamar do direito que tem. E quando eu e minha irmã brigávamos, ela batia em nós duas. E ela não importava quem estava certo ou errado, né? Parece um pouco com a sua mãe, eu era assim, quando eu apanhava na escola, porque alguém bateu em mim na escola, eu chegava em casa, eu apanhava porque apanhei na escola, então tá tudo certo. Mas a minha mãe sempre disse, quando um não quer, 2 não brigam, ela não queria saber quem tinha começado, quem tinha razão, e batia em nós duas. Não tenho trauma disso, não sou contra a correção física moderada, então eu fico de olho assim nos meus filhos, e até quando eu paro para pensar no quanto eu e minha irmã brigávamos, a gente brigava bem mais do que meus filhos brigam. Então, eu tento pôr em equilíbrio, assim. Então, eu acho que tem que averiguar e tem que realmente estar em oração, pedindo a Deus discernimento. Às vezes, a gente faz uma tempestade num copo d'água, às vezes, algumas coisas precisam ser ignoradas, às vezes, a gente precisa fingir que não ouviu e deixar eles se resolverem também, né? Ágata, o pastor Wagner está pedindo para mandar um abraço aí para ele, Wagner Zoanetti. Ai, que saudade, abraço. Ele está morrendo de saudade, que está sendo um prazer te ver, a Flávia, a Neuza lá do Rio de Janeiro. Ai, que legal, gente. Obrigada, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu agradeço o carinho. Ele já falou 3 vezes, aí ele falou, Clarice, manda um abraço aí, manda aí, fala aí. Beijo para todo mundo, Neuza, Flávia, Wagner, saudade de vocês. Vocês fazem parte da nossa história, né? É um momento estranho, mas ao mesmo tempo a gente pode estar conectado, né? Já que não dá para estar em pessoa mesmo. Isso facilita que dá para ter esses ambientes virtuais que a gente, de certa forma, se encontra. Prazer ter vocês aqui. Isso aí. Amém. Ágata, vamos falar um pouquinho, Ágata e Brian, vamos falar um pouquinho agora sobre espiritualidade em meio à quarentena. Eu tenho assim, percebido isso na nossa igreja e também visto isso em outros lugares, que conforme o isolamento social ele vai aumentando o nível e o tempo, algumas famílias vão se distanciando, que é aquela coisa de que os primeiros domingos eles estavam juntos, assistiam os cultos e estavam presentes, aquela coisa, tal, não sei o quê, e o tempo vai passando e eles vão meio que se acostumando, eu acredito que isso é como vocês falaram em uma das coisas que nós estávamos refletindo. A crise, ela só vai revelar quem nós somos. Vocês falaram, as crianças, elas já tinham essa rotina, então a quarentena não mudou. Então, eu acredito que essa situação da pandemia, ela não nos mudou, mas ela nos revelou. E aí, aquelas famílias que não tinham um devocional, que não estudavam a palavra de Deus, essas me preocupam muito, porque como a gente não pode estar o tempo, não que o culto vá fazer, mas a comunhão do corpo, eu acho que isso é precioso, para que essas pessoas sejam encorajadas. Mas agora, com esse distanciamento e esse afastamento, a gente tem uma liberdade que pode prejudicar famílias. Como é que vocês orientam as famílias a não deixar com que a sua espiritualidade ela se esfrie nesse tempo? E o que os pais podem fazer pelos filhos? Se há alguma disciplina, como que isso pode ser feito para ajudar as famílias a não se afastar? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é com relação à própria igreja e à comunhão dos irmãos. Como que os seus filhos lidam com os amigos? Como é que eles estão fazendo? Estão se vendo por via... se falam pelo WhatsApp ou por alguma coisa, estudam juntos a palavra de Deus. Como é que isso está se dando aí com vocês e o que vocês orientam a gente nesse sentido? Eu acho que, Emerson, concordo completamente com você.
que a crise ela vem revelar realmente onde nós estamos, né? E dentro da nossa caminhada de fé, realmente a gente parte a perceber, eu não posso tanto contar com a motivação contínua daqueles que algumas vezes caminhavam comigo. E a gente precisa voltar na fonte. A fonte é a palavra de Deus, a fonte é nosso tempo de oração, é de leitura, é de ouvir louvores. A vantagem que a Agatha e eu temos é que estamos dentro da mesma casa. Isso permite que, em dias que eu não estou tão bem, ela está bem, ela me incentiva, e vice-versa. E que a gente, então, busca incentivar. Eu lembro muito na igreja que a gente sempre falava do púlpito. Quando você chega aqui da igreja, você vai chegar aqui alguns dias ferido, precisando ser tratado. Mas você não pode vir todo domingo precisando ser tratado. Você precisa entender que o seu devocional durante a semana é importante para a sua vida, mas é uma responsabilidade que você tem diante do corpo para que você esteja alimentado para poder alimentar outros também. Então, quando você chegar aqui no domingo, que você venha aprendido algo de Deus para a sua vida e algo que você pode compartilhar. E o que a gente tem visto é que aqueles que sempre vinham para a igreja não tido disciplina espiritual nenhuma durante a semana e contavam com a igreja como local que eles iam receber o combustível para mais uma semana, esses tendem a sofrer. Mas esses também têm a grande vantagem de finalmente perceber que, de repente, eles não estavam crescendo. E talvez o choque, a crise, permita eles a dizer, eu preciso mudar. A gente teve um dos pastores que pregou recentemente na nossa igreja, e com todo esse medo de morte, né? Medo de, eu vou morrer com a Covid. Mas como é que você tem vivido? Né? Se você não sair dessa crise para viver melhor, então por que não morrer? Né? Se for para continuar vivendo como você vivia antes, então talvez a melhor opção seja a morte mesmo. Mas não, a gente quer entender que esse é um momento para a gente saber, quando eu sair dessa, se for da vontade de Deus, eu saio para viver uma vida melhor do que eu estava vivendo antes dessa crise. Então, acho que esse é o primeiro ponto, de autoavaliação. Tá? Muito forte. Crise é uma oportunidade para crescer, né, Brian? Toda crise também é... É oportunidade, mas nem todos vencem, né? Então, como igreja, mais do que nunca, eu acho que a gente tem uma responsabilidade mútua e a gente pode ser suporte um do outro, mas cada um também precisa, na sua sinceridade, clamar por socorro e ver onde está a sua maior fragilidade, né? Eu vou deixar você terminar, eu queria falar algumas coisas que a nossa igreja tem. Aqui eu só queria complementar uma coisa que você falou agora, Emerson, que tem me marcado nesse momento. E a gente ouve isso no mundo dos negócios. Crise, tira o S e você tem CRI, né? E eu tenho pensado sobre o Deus a quem nós servimos é um Deus criador. Ele realmente é o único que cria do nada alguma coisa. Então, que nesse momento a gente possa entender que, diante das circunstâncias da vida, nós pensamos em soluções. De repente, eu poderia fazer isso ou aquilo, mas algumas vezes a gente está diante de uma situação e a gente fala, eu não consigo pensar numa solução adequada. Esse é o momento que a gente tem que entender que nós temos um Deus criador, que nós podemos ter a paciência e a paz de saber, Deus há de transformar aquilo que parece que não é bênção em bênção. E que eu preciso ter essa tranquilidade de dizer, não é minha obrigação achar a solução, é minha obrigação continuar orando, lendo a Bíblia, procurando a vontade de Deus, e eu creio num Deus que Ele é que faz os caminhos novos, né, para nós. Então, acho que isso é muito importante, e a nossa fé cristã nos traz isso. E isso que você falou, Emerson, eu acho que é a base de tudo, né? Primeiro, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Então, a razão de muitos conflitos em família é porque as pessoas estão em conflitos consigo mesmas. Então, quem está mais próximo acaba sofrendo, né? Então, se eu estou frustrado, irritado, com medo, insatisfeito, meu marido vai sofrer consequência disso, meus filhos vão sofrer consequências disso. Então, as disciplinas espirituais, elas precisam começar no indivíduo. E a nossa igreja já tem alguns anos que a gente faz grupo de leitura bíblica. É um acompanhamento por WhatsApp
pastores ou obreiros que decidem seguir uma leitura bíblica anual. A gente faz uma lista, as pessoas entram no grupo. Então, nesse momento, tem gente lendo o Antigo Testamento, parte 2, o Novo Testamento. Tem um grupo que está lendo textos sobre cura interior, outro epístolas paulinas, outro livros poéticos. Então, já era uma coisa que vinha acontecendo e a gente continua. Todo dia manda um resuminho, uma inspiração daquela leitura, motivando o povo a ler a Bíblia. E ter esse acompanhamento. No caso de dúvidas, pode consultar o líder do grupo. A gente tem a campanha de oração, né? Quando eu oro, eu me importo. Quando eu me importo, eu oro. E sempre um tema semanal, estimulando as pessoas a orarem também esse ano pela igreja perseguida. A nossa igreja, como a de vocês e a maioria, tem feito cultos online e as pessoas têm participado, têm compartilhado. A gente tem tido testemunhos lindos da minha própria família, gente que nunca foi a uma igreja evangélica, a igreja entrou na casa deles. Isso é maravilhoso. Legal, sabe? Eu tenho parentes meus de longe assistindo o culto da igreja, é uma bênção. Então, você vê, eu tenho motivado as pessoas nesse sentido. Vamos olhar. As pessoas falam, estão fechando as igrejas. Eu falo, gente, mas fecharam as boates, os shows, os bares, né? Assim, o diabo está se contorcendo também. E a igreja está multiplicada. A igreja está em cada lar. E a gente tem que contagiar os nossos vizinhos. Isso tem que trazer esperança, né? E é isso, assim, a igreja tem tentado continuar tudo, os grupos de discipulado fazendo videochamada, a reunião de mulheres a gente faz pelo WhatsApp, nesse momento está encerrando um grupo de intercessão, que também... Então, a igreja continua funcionando, né? A escola dominical a gente está fazendo. Então, assim, é continuar vivendo, né? E tem essas ferramentas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de informações. A gente não precisa saber tudo sobre o Covid, não é a gente que vai inventar a vacina, não é a gente que vai fazer o remédio. A gente tem que ter um nível de informação, mas se acalmar. O país passa por um momento político muito sério, que as pessoas estão se enfurecendo muito, e isso precisa ter cuidado também. A igreja tem que ter a identidade de Cristo, independente das opiniões políticas, e a gente não pode se odiar porque pensa diferente. Tudo isso tem que ser cultivado nesse período, né? E tudo isso está atingindo as nossas casas. Mas é isso. E essa abertura de poder dizer, a gente tem no grupo de mulheres, às vezes uma escreve, estou desanimada, estou sem esperança, está difícil para mim o isolamento. Nós temos feito plantões pastorais todos os dias. A nossa igreja tem bastante pastores. Então, todo dia, pelo menos 2 horinhas por dia, a igreja está aberta. As pessoas podem chegar, estão levando doação de mantimentos. A gente conseguiu doação de máscaras de tecido, então as pessoas estão podendo retirar. Tem sempre um pastor lá para aconselhar, orar. Então é assim que a gente está caminhando. Acho que também uma coisa que a gente tem visto e tem feito parte dos nossos cultos online é os pastores lembrando, gente, vocês não estão assistindo um show. Vocês não estão aqui para ver uma novidade de culto online. Vocês foram convidados para cultuar a Deus. Então, na sua casa, preste culto ao Senhor. Levanta do sofá, não é para ficar enrolado no cobertor. É para se arrumar, né? Participar. Então, acho que isso é importante, porque algumas vezes fica assim, e eu estou aqui em casa... Fica na cama, né? Fica na cama mesmo. Então, cochila na pregação. Eu acho que... talvez alguns fazem tanto em casa como indo para a igreja, né? Então, isso aí acontece lá na igreja. Só que agora o pastor não está vendo. Ele deve não. Você dorme aqui. É a questão da liberdade, né? Agora a liberdade é perigosa, né, Brian? Porque agora ninguém está vendo ele dormir, né? Mas, olha, como pastores, nós temos estado ativos em entrar em contato com os membros da igreja, especialmente os mais solitários, sendo sensíveis às necessidades. A gente tem pessoas na igreja, professores de educação física, manicure, que foram muito atingidos, pessoas que foram demitidas. Então, a gente está sensível a isso, a igreja está presente, acompanhando, mas a gente também tem motivado cada membro a estar em contato com alguém. É responsabilidade de todo o corpo, tá ligando, tá orando, tá se importando, e juntos a gente se sente mais apoiado, mais forte, né? Isso, porque se isolar agora e proteger só sua família, a gente tem que pensar no próximo, né? Que assim que aconteceu o isolamento social, no primeiro dia a gente já teve a ideia de colocar um bilhetinho lá embaixo do prédio oferecendo compras
levar um médico, fazer uma oração, ir no mercado, ir na farmácia, para quem já fazia parte do grupo de risco, né? E aí, algumas pessoas, a gente fez para algumas pessoas, compra, né? E a gente faz com prazer, porque de alguma forma a gente está conseguindo servir. E esse é o propósito de vida de um cristão, servir ao próximo, né? Eu ouvi algo esse final de semana que, assim, me mexeu com o meu coração, e eu fiz uma oração dizendo, Senhor, obrigado, porque eu tenho tido o privilégio de viver e servir ao Senhor nesse tempo. Sim. Porque como vocês mesmos falaram aí em uma parte da fala de vocês, nós não tememos a morte, e nós também não tememos, porque a gente sabe que aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. A vida eterna começou. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso precisa ser para nós um privilégio. Deus está nos usando, e é o intuito dessas lives que nós vamos fazer a respeito desse tema, permitir que Deus use aquilo que a gente carregue, aquilo que as pessoas que nós vamos conversar sabem, para abençoar a vida de outras pessoas. É tempo da igreja se sentir não amedrontada, mas privilegiada de estar servindo ao Senhor nesse tempo tão difícil, né? Nesse cenário tão difícil e inédito, né? Pelo menos para a igreja, assim, é uma coisa inédita. Então, assim, e na questão da gente falar que se a gente não tiver, né, bem resolvido, eu costumo falar muito quando eu vou fazer casamento, que se você não for um bom solteiro, que a palavra quer dizer só inteiro, você não vai ser um bom casal. Então, porque vai ser uma guerra de carências, para ver quem tem mais carências e deseja que essas carências sejam supridas. Então, eu acho que uma família precisa encontrar a sua identidade em Deus para que eles sejam sós inteiros primeiro. Só depois que a gente se torna um só inteiro que a gente consegue conviver com os outros, porque a gente não vai querer que os outros satisfaçam as nossas carências, né? A gente já entendeu a nossa identidade. Eu tenho visto muito no Brasil, na nossa nação, e falei até sobre isso no domingo, a respeito dessas coisas assim, a gente está mais preocupado em criar muros de proteção do que um ambiente de segurança. Então, isso eu acho que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nas nossas famílias. Não é levantar um muro de proteção contra a favor da minha casa, para proteger a minha casa, a favor da minha igreja, para proteger a minha igreja. Não, né? Eu acho que Deus quer que nós possamos entender que nós somos uma família, e nós precisamos sempre, todas as nossas atitudes e ações precisam visar o bem do todo. Então, a gente, como a Ágata viu, vivemos um momento político muito complicado e conturbado, justamente porque cada um quer levantar um muro de proteção para proteger os seus interesses e as suas vontades. E, infelizmente, isso está fora da igreja também, né? A igreja não está livre disso. Então, eu acho que é momento da gente, nessa situação em crise, prezar e buscar mais um ambiente seguro do que uma cerca de proteção para os nossos interesses, né? Então, eu acho que isso pode nos ajudar a lidar com essas questões e, como igreja, como vocês falaram aí, abençoar e ajudar muitas pessoas, né? Então, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, que eu estou há uma semana tentando fazer isso, e eu quero incentivar quem está ouvindo aqui a usar suas redes sociais como cristão para trazer mais palavras de esperança. Em vez de usar tanto nossas redes sociais, de tentar defender suas ideologias. Coloca mais sobre a esperança em Cristo, coloca mais sobre a vida eterna, coloca mais sobre essa paz que a gente busca. E você não precisa colocar lá, muitas vezes eu coloco, eu tenho dificuldade aqui, mas esse versículo me ajuda. Mas com tanta coisa pesada sendo compartilhada, que oportunidade o cristão é aquele que leva as boas novas. Agora, nós temos que nos perguntar, quantas vezes eu estou levando boas novas? E as boas novas não deveriam ser o que eu acho que é bom.
mas o que Deus diz que é bom. Tá? Então, eu só quero incentivar. Você que está ouvindo, use suas redes sociais para disseminar esperança. Amém. É isso. Ô, Ágata, eu queria pedir para vocês darem, assim, como a gente ainda continua com esse isolamento social até o dia 10, se você poderia dar alguma dica, assim, de filme, de série, alguma dica de livro. Você deu uma dica para nós estamos amando. Na verdade, ela não deu dica, ela falou, estava falando comigo no telefone, você falou, estou chorando horrores aqui assistindo uma série da Anne. Aí o Emerson procurou, achou, a gente está assistindo, estou apaixonada. Mas não era para você falar, né? Deixa ela. Então. Ué, não falei, eu falei que ela deu uma dica e a gente tá amando. Você que falou o nome agora. Hiperatividade, alguém escreveu aqui, ó. Clarice e hiperatividade andam juntas. Ela deu o nome da série, eu não dei nada, nada. A Kelly falou assim, a Kelly do Pastor João. Clarice e hiperatividade andam juntas, porque eu não paro aqui, ó. Mas é porque eu não tô confortável, entendeu? Aí eu não paro. Assim, é difícil, tem muita coisa, né? A gente em família tem visto alguns filmes cristãos, a gente logo no início viu Superação, tem vários, né? Esse grupo que fez Quarto de Guerra, Corajosos, eu gosto muito deles, eu acho que vale a pena ver esses filmes cristãos. Eu também acho que vale a pena ver filmes históricos, biografias, eu acho que é importante a gente ver até situações de guerra. Como a gente entrou em isolamento antes de todo mundo, a gente leu um livro sobre a Anne Frank, que foi uma judia da Holanda, que viveu... na verdade, eu não sei se eles eram da Holanda ou da Polônia, mas eles moraram na Holanda e viveram escondidos por 2 anos. É uma história verídica. E a gente se relacionava com a situação dela, o quanto que... e quanto a nossa situação era melhor que a deles, porque eles estavam escondidos, a gente estava só isolado. Então, tentando trazer um equilíbrio para as crianças, porque foi difícil para eles ter que ficar em isolamento por minha causa, a princípio, né? Depois eles entenderam o contexto total. A gente viu um filme também, O Menino que Descobriu o Vento. Muito bom. Também é verídico, muito bom. A gente tem uma série, Tetelestai, é uma série cristã de exposição bíblica muito boa. Da onde que a gente está vendo? É no Netflix? É um aplicativo específico, você tem que colocar lá Tetelestai. Mas a gente pode passar para vocês podem disponibilizar depois na página do Face. Então, tem muitos documentários, histórias bíblicas, né? Pessoas passando, tem coisas para crianças. Então, a Bíblia em primeiro lugar, né? Eu acho que quem nunca leu a Bíblia toda precisa tentar pelo menos uma vez. Se alguém precisa de acompanhamento, esclarecimento de dúvidas, procurar alguém para acompanhar. Mas é isso. É isso. Amém. Gente, nós já estamos indo para 1h03 de live aí, e nós vamos encerrar, mas antes eu queria pedir para vocês aí, um de vocês, fazer uma oração por essas famílias, né, que estão quarentenadas aí e enfrentando dificuldades. A gente sabe que essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, pastor, eu não aguento mais ficar em casa, a hora não passa, eu preciso trabalhar, eu quero ir trabalhar, e a hora não passa, e eu fico procurando coisas para fazer, e a gente sabe que nós precisamos encontrar o prazer em Deus, e não importa o que a gente enfrente. Verdade. A gente precisa entender que o Senhor, ele é, como o Brian falou, ele é o nosso sustento, é o Criador de todas as coisas, e ele vai nos ajudar a passar por essa situação e qualquer outra. Essa situação que nós estamos passando hoje, outros cristãos em outras épocas já passaram também muitas dificuldades, pessoas que estão em campos missionários passam também por dificuldades, e eles encontram na fonte, como o Brian falou aí, forças para enfrentar tudo isso. E uma coisa que eu, assim, tirei de tudo que vocês falaram aí, de precioso, é que nós precisamos olhar as coisas com os olhos bons, né? A Agatha estava falando aí que
quando as crianças reclamam de muita roupa, ela fala assim, de muito prato. Ainda bem que tem bastante gente para a gente comer junto. Isso é precioso, né? E a palavra de Deus nos ensina, se os seus olhos forem bons, né? Todo o seu corpo terá luz. Então, eu acho que é por isso que o tema dessa série de lives é uma luz no deserto. Porque eu sei que existem muitas pessoas fazendo dessa quarentena um deserto. Verdade. Mas eu sei também que no deserto é lugar de encontro com Deus. Jacó, quando se encontrou com Deus no deserto, teve a sua identidade revelada e a sua vida transformada. Eu sei que no deserto Deus pode transformar. E a intenção dessas lives é isso, que Deus transforme a vida de pessoas, de famílias, né, e que possam estar assistindo essa live aí aonde ela chegar. Peraí, rapidinho, antes de vocês finalizarem com a oração, porque o pessoal tá falando aqui, ó. Tem gente pedindo para cantar louvor, pedindo para eu tocar e cantar. Cantar eu até arrisco, mas tocar não sei. Aí aqui, a Kelly já mandou várias letras aí para mim, acabando comigo, falando que eu sou a hiperatividade e a Clarice andamos juntos. Pediu para mandar um beijo pro pastor João, maravilhoso. Pastor, também pastor morei... João, te amo, meu querido. Também morei na casa do pastor João, lindos. Eu morei na casa do pastor João e da Kelly também, são, assim, referência. Casal maravilhoso, amo vocês. Aí... Pastor João, meu papai na fé, só ele vai entender isso daí. Mais algum. A Flávia Pivato mandou um abraço. Lembra da Flávia do Leandro? Pessoal lá da igreja, gente, ama a vida de vocês, uma bênção. A Camila... Isso, Camila Grazi, Camila Grazi, a Camila também... Josi, Léo... Calma, amor, tô falando. Estamos falando tudo junto. Deixa eu ser imperativo um pouquinho também. Só você quer. Então vai, amor, vai. Fala aí, então, porque eu não estou conseguindo descer. Deixa eu ver se aqui desce. Aqui vai. Aí vai, Giovana Marangoni, Graziela, Amanda Nogueira. Amanda Nogueira, um abração. Kaique. O Kaique Célia, falou que você é o comprador do prédio inteiro. Célia Maria. A Célia Maria falou que estava ótimo. Que pena que está acabando o papo, que ela estava amando. A Amanda falou que estava maravilhoso. Emerson de Paula, nosso violeiro. Emerson, a nossa live de louvor vai sair já, hein, meu irmão? Vai treinando aí. Então, é isso aí. Muito obrigada a todos que assistiram. Antes deles orarem, toda a live que a gente está assistindo... Peraí. Toda live que a gente assiste tem patrocínio. Já vem ela. Tem patrocínio, o pessoal fica falando, ó, quem patrocinou a gente? É uma delícia, se entregasse em Atibaia, eu estaria pedindo. Gente, essa empresa é maravilhosa. Queríamos agradecer aos donos dessa empresa aqui. Gente, mandou um cafezinho para nós, um suco aqui. Olha. Deus abençoe vocês e obrigado. O que a Batata tem? Parabéns pelo lindo trabalho. Isso aí. Pode orar. Gente, o Brian vai orar para encerrar, mas eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade. Realmente é um presente ser convidado para compartilhar. E assim, a gente não sente de forma alguma que a gente tem coisas para ensinar, mas a gente está aqui vivendo a vida com as mesmas dificuldades, desafios que todos vocês. Então, é um privilégio poder compartilhar um pouco da nossa vida e a gente está aqui como iguais, né? E eu queria, assim, motivar todo mundo que está ouvindo a ser bem sincero sobre o seu momento, saber, né? A gente tem altos e baixos, os dias... Tem dia que a gente acorda cheio de esperança, tem dia que a gente acorda meio caído, mas a gente está aqui para caminhar junto e somos humanos, somos falhos, mas Deus é maravilhoso, soberano, Ele nos renova, nos preenche, Ele traz a porção diária que a gente precisa de vigor, de força. Vale a pena caminhar com o Senhor. Agatha, tem dia que você não está bem, Agatha? Tem? Não acredito. Você não é um anjo, Agatha. Ela pensa que você é um anjo, Agatha. Deixa eu só falar com o Brian. Agora eu vou conversar com o Brian aqui, ó. Ela acha que a Agatha é um anjo, viu, Brian? Sabe disso? Não acho não. Eu sei que ela é ser humana como ele. Mas eu não acredito que você tem dia que não está bem, não. Mas tudo bem. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer inenarrável. Realmente vocês são uma referência. Em todos os sentidos, tá? Como pastores, como pais, como amigos, como cristãos, como cônjuge. Tudo. Top.
Vão ser arrebatados. Cuidado na hora da oração. Amém. Brian, por favor, ore por nós para encerrarmos. Deixa eu fazer uma oração. Eu queria dizer o seguinte, nos momentos que vocês estiverem aí pensando, eu não esperava por essa, tá? Não imaginava que isso fosse acontecer, e vão ter momentos ainda assim, que você possa ter o consolo que nada está pegando Deus de surpresa. Amém. Deus não está sendo surpreendido, tá? Então, dobra o seu joelho diante do Senhor e fala, Deus, você que já sabia que esse momento chegaria, que eu estaria nessa situação, seja positivo ou negativo, você já sabia. E eu estou contando que você vai me levar para o outro lado dessa situação. Então, vamos orar? Amém. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Deus, nossas vidas estão seguras em Tuas mãos. Ó Deus, nossas vidas temporais, mas mais importante ainda, nossas vidas eternas estão seguras em Tuas mãos, Senhor. E, ó Deus, nós estamos passando por momentos que a cada dia surgem novas informações, coisas que nos pegam de surpresa, e queremos fielmente, dia a dia, voltar a Ti, entregar em Tuas mãos e dizer, seja feita a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, console os corações de cada família que está ouvindo esse bate-papo nessa noite, Senhor. Ó Deus, que eles sejam motivados não a procurar nas nossas palavras, Senhor, a resposta, mas que eles possam entender, existe um Deus a quem eu posso apresentar a minha vida. E Deus, que o Senhor traga consolo a cada lar, traga consolo a cada pessoa, Senhor. Ó Deus, que nós possamos aprender a viver a vida nessa terra com a leveza apropriada. Que nós não possamos levar a sério coisas que precisamos aprender a rir um pouco mais. Que com as coisas que realmente importam, Senhor, que a gente possa fazer com excelência, Senhor. E que nós possamos lembrar que devemos amar uns aos outros. Que nós não somos chamados, ó Deus, para ser juiz sobre a vida de ninguém, mas somos chamados para ser embaixadores teus. Que nós somos chamados para ajudar as pessoas a se reconciliarem contigo, Senhor. Ó Deus, não permita que as nossas opiniões, que os nossos desejos, que as nossas paixões, Senhor, sejam muros que impeçam das pessoas encontrarem a Ti, mas que a gente possa aprender, Senhor, a colocar Cristo à nossa frente, Senhor. Que nós possamos aprender a ter humildade, Senhor, diante de o que muitas vezes nos traz irritação, Senhor, nós possamos sofrer o dano quando for necessário para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, Senhor. Deus, eu oro por as famílias, a situação financeira de cada família, Senhor. Deus, Tu sabes as lutas que cada um está enfrentando, que nós possamos ser lembrados que servimos um Deus que nos ensinou a orar, nos dá hoje o nosso pão de cada dia. E que nós possamos aprender nesses dias a ser pessoas generosas, Senhor. Ó Deus, que a generosidade não parta do que sobra, Senhor, mas um desejo nosso de compartilhar, Senhor. Da certeza de que a nossa prosperidade não é enquanto nós temos, Senhor, mas na nossa capacidade, Senhor, de contribuir, colaborar com outros, ó Deus. Nós confiamos nos dias que virão pela frente. E oramos, queremos orar pela igreja que está ali, e que se reúne virtualmente nesse momento, Senhor, que o pastor Emerson e a Clarice estão ali à frente, Deus, continue a dar sabedoria para eles, Senhor. Sabemos que outros estão nessa live também, de outras igrejas, abençoe suas igrejas também, Senhor, e que Cristo seja engrandecido nessa nação e nesse mundo, Senhor, que nós possamos sair, Deus, desse momento de pandemia, uma igreja mais forte, pessoas que realmente venham a conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador através desse momento, Senhor. Confiamos tudo e concluímos dizendo que venha o Teu reino, que seja Amém. feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Amém. 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 Antes de finalizar aqui, só dar mais 2 recadinhos. O primeiro é que eu esqueci alguns nomes aí. Quero agradecer também que a minha filha Rafaela assistiu, o pastor Juninho, que é aquele alegre lá, o Gilberto Alves Júnior. O Juninho também está assistindo. A Carla, do pastor Cleito, também estão assistindo. Pessoas abençoadas, queremos agradecer. O Elber pastor Elber também estava assistindo. A Sandra Giandrani, da nossa igreja, líder de casal. Beijo, Sandra, amiga querida.
Rosângela também, a mulher do pastor Elber. Queremos agradecer, né? E o último recadinho que eu quero dar, Agatha, aqui no sábado passado, nós ficamos na igreja durante 6 horas, ficaram 3 grupos, 3 duplas, distribuindo alimentos e recebendo alimentos. E algumas famílias passaram por ali e pegaram, né? A gente montava na hora, assim, a cesta. Também material de higiene, máscara de tecido que a gente recebeu doação de uma irmã maravilhosa, sabe? Que fez pra gente. Linhas de Maria, né? Que é a Tata. Obrigado, Tata. A Sandra também comprou dela para doar. Cada máscara linda. E também máscara que nós ganhamos do Júnior, o Zoião, que é o primo do Emerson. Ganhamos 200 máscaras. Então, a gente quer agradecer o Júnior que doou muitas cestas básicas. 15 cestas básicas. E os outros irmãos também que doaram. Eu quero incentivar aqui nesse final de live. Você que pode doar uma cesta básica ou 1 quilo de alimento ou um pouco mais, o que você puder doar, nós vamos até você, nós iremos até você retirar. Então, eu quero finalizar isso aqui fazendo esse desafio para você que pode ajudar ou que conhece alguém que precisa de ajuda, que pode nos procurar, pode ir até a igreja no sábado e se não tiver condições, nós iremos até você, mas você que pode ajudar, nos procure que nós iremos até lá. Tô com vontade de chorar. Amém. Ela fala, não parece uma apresentadora de televisão, tipo assim, a Xuxa. Muita expressão. Ela fala desse jeito, né? Gente, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, dizer que é uma bênção. Brian, quero firmar com você o nosso compromisso de falar sobre finanças em meio a essa crise, certo? A Kézia tá perguntando, você pode transferir, ó. Pode transferir para a conta da igreja, quem quiser, gente. Pode sim. O que vier a nós, de forma alguma, lançaremos fora. Nós tivemos a amiga de uma irmã da igreja que transferiu, ela fez a compra lá, mandou a nota. Nós vamos utilizar tudo que você doar para esse fim. E nós vamos comprovar para você isso, tá? Que a gente leva isso aí com muita seriedade. Amém. Então, eu queria agradecer todos vocês que nos assistiram. Sim. Né? Foi um bate-papo abençoado, um privilégio. Vão acontecer outras lives, inclusive uma vai ser sobre Vou colocar, no final eu coloco a vida financeira com o Brian aí, né, que tem toda a propriedade para falar sobre o assunto, e a gente sabe que muitas famílias vão enfrentar também problemas financeiros em decorrência dessa crise que se apresenta aí. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Se você puder, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, né, para que esse vídeo, da mesma forma que nos abençoou e abençoou você, também possa abençoar tantas outras pessoas. Agatha e Brian, um abraço, Deus abençoe vocês, gente, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, A batata é boa. Isso aí.